Sim, eu já assisti o live action de Branca de Neve em primeira mão e a pergunta que não quer calar é: o filme deu a volta por cima e conseguiu ser bom? Tem romance na história? A história tá fiel? Como a Branca de Neve e a Rainha Má estão no filme? Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Calma que hoje eu vou analisar o filme completo e contar tudo pra vocês sem spoiler. Eu sou a Made e só vem comigo. Aliás, na sexta, quando lança o filme, eu vou poder soltar a versão com spoilers, aí eu comento tudo. E outro ponto é que eu vou analisar aqui o filme como filme mesmo. Roteiro, atuação, o visual do filme. Eu sou formada em cinema e tenho pós-graduação em roteiro, então eu vou analisar o filme dessa forma. Com as polêmicas de lado, que eu admito também que isso me cansou e eu parei de acompanhar. Então tudo que eu falar aqui é sobre o filme em si, a atuação, os personagens, o roteiro do filme, o filme. Ai, Made, mas você tem um carinho pela Disney, certeza que você vai falar bem. Ó que isso não tem nada a ver, eu também assisti Moana 2 em primeira mão, participei de evento e não gostei, fiz minhas críticas. Então tudo que eu falar aqui hoje é 100% minha opinião, tanto as positivas quanto as negativas, o que eu realmente achei. Então só vem aqui comigo. Esse era o reino do meu pai. Um lugar de justiça. E eu preciso começar aqui tranquilizando vocês, que era uma coisa que eu também tava assim meio aflita em saber logo desse filme, que é que a história tá muito fiel com a animação, e isso me pegou muito de surpresa. O live action consegue honrar tudo que a gente tem na animação em si, e vai além, expandindo a história, mostrando mais do reino da Branca de Neve, a relação dela com a Rainha Má, e também mostra mais da família da Branca de Neve, o que foi um ponto muito interessante. Então pode se tranquilizar quanto a isso, tudo que tem na história da animação em si também tá aqui no live action. Algumas coisas assim adaptadas que eu vou comentando aqui ao longo da análise, e alguma dessas adaptações eu achei fracas, aí eu vou comentando aqui também. Quais que eu gostei, quais que eu não curti. Eu não me lembro de você ser tão cheia de opinião. E o filme já começa muito emocionante com a mesma cena que abre a animação de Branca de Neve, que é o livro de contos de fadas lindíssimo se abrindo. E essa cena no live action tá muito, muito fofa. Então o Conto de Fadas começa contando a história da princesa bem no dia em que ela nasceu, que foi num dia de uma nevasca terrível e cruel, e mesmo assim a bebezinha conseguiu sobreviver àquela noite. E por isso seus pais a batizaram de Branca de Neve, por ela ter sobrevivido a essa nevasca. Então aqui a gente tem essa explicação do nome dela. Outro ponto interessante do início do live action é que mostra ali a infância da princesa, e como tudo era alegre e colorido pelo reino quando ali era governado pelos seus pais. E nesse momento tem a primeira música do filme, que é Good Things Grow. E a trilha sonora desse live action foi feita pela mesma dupla que fez o Rei do Show, a trilha sonora de Rei do Show, e também do live action de Aladdin. E realmente a trilha sonora aqui de Branca de Neve tá bem à altura desses dois musicais, que são incríveis. E as músicas aqui do filme foi um dos pontos altos desse live action. Uma outra que eu achei fraca, assim, que eu não gostei, e aí quando chegar nelas eu comento. Mas nessa música de abertura vemos pela primeira vez o reino da Branca de Neve, uma coisa inédita que não tinha na animação. E isso foi uma coisa muito interessante que esse filme trouxe, mostrando o quanto que o reino foi afetado pelo governo tirano da Rainha Má e como todos os moradores dali sofriam com isso. Enquanto a gente tem esse paralelo de que na infância da Branca de Neve tudo era alegre, colorido e todos eram felizes. E a Branca de Neve criancinha é muito fofa. Dá vontade sim de colocar ela num potinho, porque a atriz é muito preciosa. E ela transparece toda aquela doçura e fofura da Branca de Neve, então esse inicinho do filme tá muito precioso. E, inclusive, essa parte aqui da música ganhou meu coração. Someone fearless. Someone fearless. Someone fair. Outra coisa nova que esse filme se baseia é que os pais da Branca de Neve treinaram ela enquanto ela crescia pra governar aquele reino com bondade e doçura. E ensinaram pra ela ser verdadeira, destemida, corajosa e justa. Ela tem até um colar com essas 4 palavras, que é o lema que os pais dela fizeram ela crescer em cima deles. E isso é algo que aprofundou de uma forma muito interessante a personalidade da Branca de Neve. Ele me ensinou a ser destemida, justa, corajosa e verdadeira. Mostrando ainda mais essa doçura e bondade dela em ela querer ser verdadeira e justa com seu próprio povo. E que os pais dela, desde pequititinha, a treinaram pra governar aquele reino. Eu adorei isso de trazerem mais do reino, mais dos moradores do reino pra história. Que é uma coisa que a gente não tinha na animação e fazia muita falta. A história, então, segue exatamente como conhecemos, com a mãe da Branca de Neve adoecendo e falecendo, e depois uma linda mulher chegando ali no reino que conquista o rei com a sua beleza. E por fim, o rei partindo para uma missão e nunca mais retornando, deixando o reino nas garras da Rainha Má. Mas ela mudou tudo. Com a Rainha Má assumindo o reino com toda a sua ganância, temos ali a Branca de Neve crescendo como uma funcionária do reino, exatamente como na animação. E aí, quando ela cresce, a Rachel assume aqui o papel da princesa. E um ponto muito positivo é que durante todo o filme ela tem aquela doçura, aquela bondade da própria Branca de Neve. Tem momentos assim que a bondade da princesa é tão grande que você se emociona nas cenas. Tem umas cenas muito lindas. E teve momentos que eu chorei justamente por isso, pela bondade da Branca de Neve ali no momentinho. Isso é um ponto positivo do roteiro também, que soube muito bem conduzir isso
isso em mostrar isso da Branca de Neve, que trouxeram mais elementos pra personalidade dela, como isso dela ser verdadeira, corajosa, destemida, mas também sem tirar as coisas que fazem essa princesa ser ela. Então isso tá muito, muito lindo. Toda a bondade e doçura da Branca de Neve tá ali do jeitinho que a gente ama na animação. E além, porque conseguiram expandir isso ainda mais. E os vocais nem se fala, a Rachel entregou tudo nas músicas, momentos musicais estão muito, muito lindos. I close my eyes and see the girl I'm meant to be. E tá, preciso que me redimir de uma coisa que eu mesma critiquei. Eu também fui uma das pessoas que não gostou desse cabelo que colocaram na personagem, mas no filme eles explicam por que o cabelo é desse jeito. E a explicação é muito de arrepiar, faz muito sentido com a história, eu gostei muito desse elemento que adicionaram. É spoiler, então vou deixar vocês descobrirem na história, porque é muito de arrepiar. Eu achei que foi um elemento muito interessante. O que você disse? As pessoas precisam de bondade. E bem nesse início do filme, o casal também já se encontra, com a princesa se esbarrando no Jonathan, que tá roubando comida do castelo. Assim como na animação, em que a princesa também se esbarra ali no príncipe. Mas uma das mudanças dessa história aqui no live action foi que substituíram o príncipe por um morador do reino. Isso porque se o par romântico da Branca de Neve fosse um príncipe, quando ela se casasse com ele, ela deveria ir para o reino dele e governar ao lado dele, deixando assim o reino dela vazio. Assim como a gente vê ela partindo mesmo na animação. Só que aqui no live action, como expandiram isso do reino, do governo tirano da Rainha Má e a Branca de Neve querendo salvar o seu povo, realmente fez mais sentido o par romântico dela ser um morador do reino e não um príncipe de outro reino. Porque aí quando ela ficar com ele, ela continua sendo rainha do seu próprio reino e ele é rei do reino dela. E essa mudança também foi bem legal, porque é o próprio Jonathan que mostra pra princesa o quanto que o povo dela tá sofrendo nas garras da Rainha Má. Encontre a casa dele e faça virar pó. E eu preciso admitir que esse casal tá muito fofo. A química dos dois é muito gostosa. E o filme tem muito romance, gente. Isso é uma coisa que me pegou de surpresa, que eu não imaginava. Os trailers não mostraram isso pra gente. Inclusive, tem mais romance do que na animação, pra vocês terem ideia. O filme tá muito romântico. O filme constrói bem a relação da princesa com o Jonathan. No comecinho tem ali umas pitadinhas de Enemies to Lover, que deixou muito interessante esse casal. E eu amei como o live action realmente construiu aquela ideia de amor verdadeiro, até pro beijo fazer sentido. Que vamos aqui ser sinceros. Eu e você aqui, ó, sinceridade. Na animação, o príncipe interage com a Branca de Neve uma vez. Onde que isso é amor verdadeiro? Amor verdadeiro não é amor à primeira vista. Amor verdadeiro é construído. Então no live action eles construíram muito bem isso, realmente transformaram esse amor num amor verdadeiro. Então a cena do beijo, assim, é muito mais emocionante por causa disso. Você torce pelo beijo. Primeiro beijo de amor. Mas me pegou muito de surpresa isso, de que esse live action é muito mais romântico do que os trailers pregaram pra gente. Então, respondendo aqui a dúvida, tem muito romance sim, mais romance do que a gente teve aí em vários dos últimos filmes da Disney. E bom, depois de descobrir pelo Jonathan que seu reino precisa de ajuda, vem a segunda música do filme, que é Waiting on a Wish. Que é uma versão meio que adaptada de I Am Wishing, que é a música da animação, onde a princesa deseja ali pro poço. I send a whisper to the water. E aqui no live action ela deseja ser a pessoa, a princesa que os seus pais treinaram ela pra um dia ela ser. Só que ela não tem coragem pra isso, nem de enfrentar a Rainha Má. Hoping somehow, someway, I'll become my father's daughter. Só que essa virada de chave é muito interessante no filme, porque é justamente isso que desperta a Branca de Neve ali naquele estado molenga, borocochô, que a Rainha Má tinha colocado ela. E nesse momento, quando ela percebe isso pelo Jonathan, ela começa a tentar fazer a diferença pelo seu povo. Ela começa a ter, assim, atitudes. E é logo depois disso que a resposta do espelho mágico muda, quando a Rainha Má pergunta: Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E o mais incrível é que, assim como na animação, a aparência da Branca de Neve não muda, ela tá exatamente igual. Ela não ficou mais bonita fisicamente pra ser a mais bela de todas agora. Mas a personalidade e a atitude dela que mudou. Mostrando que tudo isso não é sobre beleza externa, exatamente como na animação, essa mensagem já estava na animação. Inclusive, em inglês, a própria pergunta nunca foi sobre beleza unicamente, mas ela pergunta Who is the fairest? Who is the fairest one of all?
E Fairish no inglês antigo era usado para designar alguém que tinha várias qualidades positivas, como coragem, ser justa, verdadeira, honrosa. Beleza também era uma das qualidades, mas não era a única qualidade. E esse combo de qualidades positivas é justamente o que os pais da Branca de Neve ensinam pra ela desde criancinha aqui nesse live action. Então o live action reforça ainda mais essa ideia de que não é sobre uma beleza física. Tanto que a aparência da Branca de Neve nunca mudou nas duas versões pra de repente a resposta do espelho mágico mudar também. Minha rainha, vossa beleza é incomparável. Tanto que desde a animação, a Rainha Má não quis, por exemplo, enfeitiçar a Branca de Neve pra ela ficar fisicamente feia. Algo que seria bem fácil, já que ela é uma bruxa. Traz o coração dela aqui. Ela pede pra princesa ser morta, porque desde a animação já não era sobre beleza física, e sim sobre tudo que a Branca de Neve era e representava. Mas há uma garota, a sua beleza vem de seu coração. Tá, e vamos comentar sobre a Rainha Má. A Gal Gadot realmente entrega muita beleza, isso é indiscutível. E as cenas dela, assim, visualmente são hipnotizantes, de realmente tão linda que ela tá e que ela própria é. Fearless, fair, brave. Mas pra mim a atuação dela em alguns momentos varia de boa pra mediana. Alguns momentos a atuação dela pedia mais vilania, mais maldade, mais potência, mais ódio. E aí eu senti ela não entregando tanto isso que a cena pedia. Pies are luxuries, they don't need luxuries. Ela foi puxada mais pra um glamour, assim, mais fabulosa, exagerada, assim, e mais divertida do que aquela vilania tenebrosa, sabe? Ela tá uma vilã mais divertida do que a gente tinha na animação, que me lembrou muito a vibe da Mamãe Gothel, por exemplo. Ela é uma vilã, assim, que dá medo, mas ela tem aquele ar cômico também. When you're the fairest of all. Inclusive, ela ganhou uma coisa inédita, que foi uma música de vilã aqui na história. Que ela canta no momento que ela descobre que o caçador não conseguiu dar um fim na Branca de Neve. A música, assim, tem pitadinhas de vilania, mas ela é puxada mais pra um pop, num estilo, assim, da música de vilão do Magnífico, lá de Wish. É uma música mais nesse esquema do que aquela música, assim, de vilãozão e tudo mais. Eu assisti na cabine de imprensa o filme legendado, então ouvi tudo aqui com o áudio original. Mas depois em casa eu ouvi a versão dublada. Eu gostei muito da vilania que a dubladora trouxe pra voz. Eu achei a versão dublada, assim, bem mais potente, com cara de vilã do que a versão original. Quanto a mais bela sou eu. Então essa música eu achei que ficou muito mais interessante dublado, e agora eu fiquei curiosa pra ver o filme todo dublado. Inclusive depois tem uma reprise dessa mesma música no momento que a Rainha Má tá fazendo ali a poção pra ela ficar velha e a maçã envenenada. E aí nessa versão que ela tá mais tenebrosa, eu gostei muito dessa música de vilão. Nessa parte ficou muito legal. Sweet potion, you must. Mas tá, antes da gente chegar aqui nessa parte finalzona da maçã envenenada, a gente ainda tem que falar de mais coisas no meio do caminho. Porque a cena do caçador e da floresta também tá muito interessante. Assim como na animação, o caçador tem assim seu coração amolecido pela doçura da princesa. E a cena da floresta conseguiu ser ainda mais agonizante do que é na animação. E olha que a animação já é assim muito tenebrosa. E a cena dos animaizinhos, gente, tá muito fofa. Meus pais sempre disseram que essa floresta era um lugar mágico. Essa cena também fez meus olhos, assim, lacrimejarem, porque tá muito colorido, muito fofo, muito encantador. E essa cena na própria animação era uma cena que me encantava muito, porque desde pequenininha eu amo muito animais. Aí eu assistia essa cena e ficava assim, nossa, meu sonho tá rodeadinho, assim, de animais fofos. E no live action conseguiram traduzir muito bem esse encantamento dessa cena e tá muito lindo. Eu fiquei, assim, emocionada, real. Outra coisa que o filme entregou muito foi os visuais num contexto geral. Tanto nos cenários mesmo, assim, em traduzir muito bem os cenários da animação, quanto em ser colorido. É um dos live actions mais coloridos da Disney, eu gostei muito disso, e eles usam muito a cor como elemento narrativo. Quando o reino tá mais triste, dominado pela Rainha Má, as cores são mais frias, mais tristes também, com o contraste da Branca de Neve com as suas roupas coloridas, simbolizando a alegria que ela vai trazer pro reino. Então isso, como eles usaram as cores como elemento narrativo, tá muito interessante. Quando assistir o filme, repara isso nele.
impede da Branca de Neve chegando até a cabana dos anões e conhecendo eles, também tá igualzinho. Ela dorme na cama enquanto eles estão ali trabalhando na mina ao som de Hey Ho. E aqui temos uma mudança nos personagens, que eles são criaturas mágicas. No filme deixa claro que eles têm mais de 200 anos, que eles são tão velhos quanto as árvores, e eles têm uma magia que ajuda eles na mineração. Isso foi uma mudança que não me incomodou, mas o CGI, o visual dos anões, me incomodou muito. Esperem! É uma humana. O que acharam que eu era? Nada. Fantasma! O CGI, sem dúvidas, tá bem melhor do que tava naqueles trailers, mas mesmo assim, aqui no filme ainda gera aquela estranheza. Tá melhor, mas ainda tá estranho. Então o visual dos anões foi, assim, um ponto bem fraco do filme, como a gente já vinha imaginando que seria, né? Mas o roteiro compensa muito os personagens, aprofundando mais na história deles, com eles mais participativos na história e mais tendo um plano de fundo maior. Vou precisar de ajuda. Eles são um alívio cômico, assim como na animação, mas de uma forma realmente engraçada. Não ficou, assim, forçado. Você se chama feliz porque é feliz. E eu me chamo zangado porque eu sou... incompreendido. Inclusive, quando a Branca de Neve conhece eles, eles não são amigos, eles brigam muito. E é justamente a princesa quem os ajuda com toda a sua doçura e bondade a reunir o grupo e fazer eles se entenderem. Então, o live action trouxe esses elementos novos pra história e aprofundaram mais nos personagens. O único ponto negativo foi isso do visual mesmo, que incomoda e gera aquela estranheza. E outro ponto é que a história do Dunga é aprofundada e explica por que ele não fala, e a Branca de Neve, sabe, ajuda ele com isso. Isso tá muito interessante, se prepare pra se emocionar com o Dunga. My mother taught me how to whistle, because when you whistle, it's your heart singing. Inclusive, é essa história nova do Dunga que puxa a musiquinha Whistle while you work. E ficou bem legal essa edição que trouxeram pra música, com os anões ali participando da limpeza da casa e cantando junto com a princesa. Já que no meio da história, a história do live action também expande a animação, porque a animação é curtinha, né? Assim que ela chega na cabana, a Rainha Má já vai atrás dela com a maçã envenenada. Então o live action abriu um pouco aqui um espaço nesse entre-meio da história e adicionou coisas novas até a Rainha Má chegar. Uma dessas novidades é que a Branca de Neve resolve sair da cabana pra ir enfrentar a Rainha Má. Podem apontar a direção certa? Só que na floresta, os guardas da rainha estão procurando por ela e ela acaba se esbarrando no Jonathan na floresta. E aí eles tentam fugir dos guardas juntos. Inclusive, uma coisa que o pessoal tava com bastante receio era da Branca de Neve não aceitar ser salva, de mudarem a personalidade dela nesse sentido. E até que no começo ela pensava que sim, que ela não podia ser salva, que ela não queria ser salva, não precisava disso. Mas durante a história, ela também percebe que existe doçura em receber ajuda. E ela é salva em vários momentos. Então, se isso era um receio também, pode ficar sem preocupação. Ela continua contando com a ajuda dos anões, do par romântico dela, de novos amigos ali que ela faz durante a história. Estará a salvo da rainha aqui. E também a ajuda do seu próprio povo. E tem cenas muito lindas disso, dela recebendo ajuda, e foi um dos momentos que eu chorei nesse filme. Já nesse encontro da Branca de Neve e do Jonathan na floresta, a gente tem um primeiro dueto dos dois, que é uma música assim mais de farpas, um momentinho que eles são ali meio tretados, meio inimiguinhos, que é chamado Princess Problem. Princess Problems, finally learning that life's not fair. Essa música foi a que eu achei mais ou menos. Eu achei ela vibe, assim, enrolados demais. Com o Jonathan cantando que a princesa não tá acostumada a sair do castelo, como se ela fosse mimada, não soubesse como que é o mundo real. Meio assim a Rapunzel saindo da torre, sabe? Outra coisa inédita do live action é que a gente tem novos personagens, porque o Jonathan, ele é chefe de um grupo de pessoas que lutam contra o governo da Rainha Má. E eles roubam da Rainha Má pra distribuir pra galera que tá passando fome no reino, que basicamente é todo mundo do reino. E eu achei esse grupo bem fraco, mal explorado, só estavam ali jogados de fundo. Eles como grupo até que são importantes numa cena pra salvar a Branca de Neve dos guardas, ajudam ela ali no momentinho. Só que eles só existem de fundo, eles não têm fala, não têm história, não aprofundam, nem lembro o nome deles. O que mais vemos é o Quig e também um pouquinho da Maple, mas os outros eu achei muito mal aproveitados. E mesmo que a Branca de Neve se distancie um pouco dos anões ali pra tentar bater de frente com a Rainha Má, ela volta pra cabana, só que agora trazendo o Jonathan e a galera dele. E nesse momento a gente tem o dueto romântico da Branca de Neve e o Jonathan. E, gente, que música fofa! A gente tava carente de musiquinhas românticas da Disney, porque, ó, tem décadas que a gente não tem um romance nos filmes da Disney, nas animações novas. Então foi muito gostosa essa música e ela tá muito linda.
So I start to let go, just to see what'll grow. E outra coisa interessante é que o live action, além de aprofundar aqui na história dos anões, também aprofundou na história do caçador, que não mata a Branca de Neve. Então o caçador aparece em mais momentos durante o filme e em momentos muito importantes, que são de arrepiar também. Treta vai, treta vem, e isso leva a gente de volta pra história ali do final da animação, com a Rainha Má decidindo que ela mesma vai dar um fim na princesa. E essa cena dela envelhecendo e fazendo a maçã tá muito icônica. Esse foi um dos pontos altos da Gal aqui como Rainha Má, sem dúvida. Transformaram essa cena da preparação ali da magia em uma cena musical. Então, à medida que ela vai cantando, ela vai se transformando, vai envelhecendo, significando aquela versão ainda mais tenebrosa dela. E isso ficou muito, muito arrepiante. Só achei a maçã envenenada, assim, borocochô, sem gracinha, murcha. Já a cena da bruxa entregando a maçã também tá muito fiel, com aquele desespero dos animaizinhos. Vamos, pode provar. Oh, que isso? Vão embora! Conseguiram deixar essa cena ainda mais agonizante. Eu assustei você? Com a Branca de Neve tendo uma conversa bombástica com a Rainha Má quando ela tá ali, ó, quase caindo no seu sono da morte. E essa cena ficou muito legal e assustadora. No final também seguimos bem fiel à história original. A diferença que eu achei assim, uma pitadinha a mais é que pra evitar isso do beijo de amor verdadeiro, a Rainha Má tenta tirar o Jonathan de jogo. Então a gente tem aí pitadas de aventura nesse entremeio do resgate da princesa. Tá bem emocionante, acho que adicionou assim, sabe, uma adrenalina a mais nesse momento. Já o finalzão mesmo foi o que me fez chorar nesse filme. Não é segredo que a gente já teria esse embate entre a Branca de Neve e a Rainha Mágica, que a Branca de Neve quer recuperar o seu reino, salvar o seu povo. Só que esse embate entre as duas é um embate, assim, de manipulação da Rainha Má, que ficou uma cena muito incrível e muito a cara da vilã realmente fazer isso. E é justamente como que a Branca de Neve salva tudo nesse momento, que é o que fez todo mundo chorar na sala de cinema. E eu incluída. Eu olhava assim pro lado, aí tava todo mundo assim, cafungando. Sem spoilers, porque essa cena é muito linda, muito emocionante, mas a Branca de Neve salva tudo sendo justamente mais Branca de Neve impossível. Esse é um dos momentos que você se emociona assim por perceber o quanto que a personalidade dela foi honrada. Você olha, isso é muito Branca de Neve. Depois que você assistir o filme, volta aqui e me conta se vocês se emocionaram também nessa parte do finalzão ali. Me conta. E bom, uma coisa me incomodou nesse finalzão. O desfecho da Rainha Má. É bem fiel com o que rola na animação mesmo, eles só mudam o como ali que aconteceu o finalzão dela. E foi esse como que montaram aqui esse novo final da Rainha Má, que eu achei muito viajado das ideias. Aí eu acho que esse final da Rainha Má foi o que decaiu aqui e o final que tava ficando muito interessante. Vou matar vocês! Mas no geral, o filme em si não viajou muito no roteiro. De coisas inéditas, o filme explica o que aconteceu com o pai da Branca de Neve, mas não temos, por exemplo, uma explicação de quem que é o espelho mágico. Nem trouxe um plano de fundo pra Rainha Má, como a gente tinha nas verdadeiras histórias da Disney. O que foi uma coisa que eu senti falta nesse live action, porque os live actions costumam trazer, assim, a explicar mais a história da vilã, explicar alguns elementos que não teve na animação nesse sentido. Como, por exemplo, fizeram no live action, né, de Malévola e tudo mais. Então, senti falta disso, de trazerem mais elementos pra Rainha Má que explicasse mais dela. Outro ponto fraco que eu achei do filme é que ele se perde em alguns momentos, tendo mudanças muito rápidas de humor. Então tem um momento que tá assim, numa cena mó triste, chorosa, e do nada o pessoal fala, gente, tá na hora de dançar. E eles começam a dançar e ficar tudo feliz do nada. Então tem muitas assim, essas mudanças bruscas de humor. E algumas cenas assim, musicais, que foram incluídas do nada. Aí tá lá mó rolando drama, aí eles começam a cantar. Ok que musicais são assim, mas normalmente é mais fluindo, né, essa transição da ceninha pra música. Aqui eu achei que adicionaram muito de repente, sabe, no meio da cena. Mas em linhas gerais, se você é fã de Branca de Neve, tá assim de coração aberto. Acho que vale muito a pena dar uma chance pra esse filme, porque eu também admito que esse monte de polêmica me desanimou. Até comentei em umas outras análises de trailer que eu tava desanimada com o filme. Mas assistindo me surpreendeu muito, e logo assim na cena inicial eu já tinha me amolecido, sabe, desse desânimo que eu tava. E me surpreendeu assim mais do que eu achei que ia me surpreender. Me pegou muito de surpresa isso de estar mais fiel à animação do que a gente imaginava, e por estar mais romântico também, uma coisa que a gente não tinha tido nos trailers. Então
muito romântico esse filme. O filme visualmente é encantamento do início ao fim, muito lindo, muito colorido. Mantiveram fiel a animação e expandiram mais a história, adicionando coisas novas que contribuíram muito pro universo de Branca de Neve. Como eu comentei, o filme tem sim pontos fracos, desliza aqui em alguns momentos, mas em linhas gerais eu admito que conseguiram fazer um bom live action. Pra mim não foi assim um dos melhores live actions de todos, mas sem dúvidas, assim, me chocando 100% também, entrou aqui pra minha listinha de live actions favoritos. E eu nunca imaginei que eu diria isso. Acho de coração que é um filme que vale a pena dar uma chance pra ele, seja agora no cinema ou depois quando sair no Disney Plus. E depois que você assistir o filme também, volta aqui e me conta o que você achou, que eu adoro ver a opinião de vocês também, então me conta tudinho. E muito obrigada por assistir até aqui, te vejo aqui nesse próximo vídeo que eu vou deixar pra você de sugestão. Um grande beijo e tchau!